Mas vai lá, ô Gani, explica aí que agora no telão que você sabe mexer, né? Diferente de outras pessoas. De outros. Vamos lá, aula de telão. Você clica aqui. Seguinte, eu tenho um gráfico aqui. Olha lá, o dedo, olha o gráfico duplo. Ó. Porque tá Você não tá bêbado. É Não, aquele não. negócio. Se ameaça encostar, o negócio já faz de novo, Pronto, mano. aqui, Ó. Agora, ó. Tá aqui. Certo? Tá bonito, tá bonito. Ô Rui, pode ser piso ou salário mínimo, a ideia é o mesmo, tá? Então, muito bem. Aqui significa que existe uma coisa chamada preço, isso aqui, quantidade. Famoso gráfico de oferta e demanda, é ou não é? Boa. Aí eu tenho aqui, ó, a oferta. Oferta, no caso do mercado de trabalho, é a nossa oferta. Eu falo isso porque a gente confunde, porque oferta geralmente a gente liga à empresa, não é isso? Oferta de produtos pela empresa. Então, quanto maior o preço, mais a empresa gostaria de ofertar o seu produto, produzir aquilo. Aqui é o contrário, é oferta de mão de obra. Quanto maior o salário, mais eu vou querer ofertar, é ou não é? E eu tenho uma demanda, que é exatamente o contrário. A empresa, quanto menor for o salário real, é importante que se diga, né, já descontado a inflação, mais a empresa vai querer contratar. Então, quando que vai se dar o equilíbrio? No cruzamento. É ou não é? Então, o equilíbrio aqui da enfermagem, vamos contextualizar para a enfermagem, tá? Seria, sei lá, eu tenho aqui 1 milhão de empregos, tá? E o nível de salários, 2 mil. 2 pau. Certo? Isso aqui é o mercado. Na média, quanto que o mercado aí está pagando. Beleza? Aí vem o governo e fala o seguinte, ó, tem que ter um piso para a enfermagem. Então, esse piso, sei lá, tem que ser de 3 mil reais. Tá. Vou botar numerinho aqui, 3 pau. Exemplos, números hipotéticos, tá, pessoal? Tá aqui. E tá aqui. Pô, a 3 mil, Morales, você concorda que todo mundo vai querer trabalhar mais, ofertar mais, claro. Ser enfermeiro? Bom, com certeza. Então, teria uma oferta de mão de obra, sei lá, de 1,5 milhão. Certo? Tudo bem? Isso aí. Só que a empresa não é besta. A empresa sabe fazer conta. Ela sabe que pagar 3 mil para o funcionário não dá. Ela não vai conseguir manter a margem dela, ela vai ter que tirar dinheiro de outra área. Ela fala, a 3 mil, contrato menos. Sei lá, vou contratar, só para deixar igual aqui, 500 mil. Só números hipotéticos, tá, pessoal? 500 mil. Ok? Então, eu tenho um equilíbrio aonde as pessoas querem ofertar a 3 mil, teria 1 milhão de empregos, só que a empresa vai falar, eu só vou contratar quanto? A 500 vagas aqui, 500 mil vagas. Por quê? Porque está mais caro. Esse aqui foi o ajuste. E essa diferença aqui, ó, do que as pessoas gostariam de ofertar e o quanto que a empresa de fato está contratando, é o que? O desemprego. Se você perguntar para qualquer liberal clássico, você é a favor do salário mínimo? Não. Você é a favor de piso salarial? Não. Qual é a resposta? Porque você é do mal? Não. Porque isso gera desemprego. Isso gera desemprego. Esse é o ponto. Não é uma questão de ter mau coração ou bom coração. É que isso gera desemprego. Agora, eu sou contra... Deixa eu deixar bem claro isso. Alan aqui. Eu sou contra o piso salarial da enfermagem. Entendeu? Sou contra. Então, o Congresso aprovou e o Bolsonaro não vetou. Então, sou contra. Agora, a decisão foi legítima porque foi pelo Congresso Nacional. Ponto final. É isso. O Supremo não tem nada a ver com se meter nessa questão. Acabou. Isso é uma matéria do Congresso com um veto ou não do presidente da República. Então, apesar de eu não concordar com o piso, acho que o Supremo não deveria se meter e deveria ter sido a decisão do Congresso Nacional. Ponto final. Gani. E poderia ser com o salário mínimo, o mesmo raciocínio. Boa.
Continua isso. O Rubão tá perguntando o seguinte... O Rubão é ruim? Ah, não, o Rubão Não. é o que fala... Eu gosto do Rubão. O Rubão é bom. Mas o muito Rubão, legal. ele falou que o meu cabelo... Me deu até ataque de riso, entrou num liquidificador, irmão. É que você não tá usando o gel hoje, né? Não, secou. Secou. Aquele nível 4 secou? Não, foi o Mousse. Se é o nível 4, não sei. Aqui eu não vou fazer propaganda para essa empresa de graça, não. Ela que me pague, porque não é barato essa propaganda. Você tá falando da Bozano, né? Liga lá para eles, quero fazer. Tá bom. Rubão tá perguntando o seguinte: Gani, como que protege o trabalhador de salários baixíssimos num país onde a oferta de mão de obra, principalmente a mão de obra desqualificada, excede muito a quantidade de postos de trabalho? Então, essa é uma boa pergunta, né? É por meio da qualificação da mão de obra e por meio da competição. Mas não tem, assim, tem um período de ajuste mesmo. É triste eu dizer isso. Sim, a economia tem muito ônus. Então vamos pegar a China, né? Você pega a China, por que a China proporcionou para o mundo um conforto material muito grande? Todo mundo conseguiu comprar celulares, bens eletrônicos, de tudo quanto é tipo por conta da China. Por quê? Você teve um êxodo rural. A China, a maior parte da população na década de 90 era agrária, 70%, 80% da população imigrou para a cidade. Paupérrimos, paupérrimos. Essa migração, num primeiro momento, a mão de obra era extremamente abundante, Morales, e barata. E com o Estado também forte reprimindo qualquer tentativa de greve, de aumento salarial. Muito bem, o que aconteceu com essa mão de obra? Num primeiro momento, eles não estão ganhando mal? Então, mas eles ainda relativamente estão em melhores condições do que eles estavam no campo. Certo. Mas eles estão ganhando mal. Muito bem, então salários baixos, custos das empresas menores. Só que isso proporcionou o quê? Crescimento econômico do país. O país começou a produzir mais. À medida que produz mais e vai diversificando as indústrias, aumenta a demanda por mão de obra. O que começou ao longo do tempo a ocorrer com a China? O aumento da mão de obra. Se formou uma classe média forte na China. Então hoje a China passa por um problema de aumento da mão de obra e já estão procurando qual vai ser a nova China no mundo. Então, sim, não tem uma transição que vai ser assim, sem dor, tranquila. Infelizmente, em economia, o cobertor é curto e a regra geral é a escassez. Mas, eu acho que o exemplo da China é emblemático. Quer dizer, era uma mão de obra paupérrima, muito barata, mas ao longo do tempo essa mão de obra começou a encarecer e melhorou muito o padrão de vida dos chineses ao longo do tempo. César Honorato. Alan, a concorrência pode fazer as empresas operarem com menos margem com os salários de 3K? Não, mas a concorrência, o que acontece? Quando você tem a concorrência, você tem demanda por mão de obra. Então, justamente pelo fato de ter a concorrência, isso leva a um encarecimento da mão de obra. Então, o que seria o ideal? Em vez de você tabelar um preço, você estimula esse tipo de concorrência, você estimula o mercado de trabalho.